E aí, continuando naquele nosso bloco, né? Aquele bloco serelepe, solto, livre. Mandaram esse gimo quente lá na aba de notícias e, assim, quando vocês mandam essas coisas eu tenho que ler, né, gente? Vocês acham que eu tenho opção? Eu não tenho opção. Capitalismo consciente é o futuro? Raj Sisodia explica o movimento. Eu já posso responder sem ler. Capitalismo consciente é o caralho, tá? Capitalismo consciente é o cacete. E assim, mas vamos ver qual é a linha argumentativa aqui, né? E pra quem assistiu a aula sobre princípios básicos do comunismo, isso é uma das coisas importantes, gente. Da gente, sem ironias à parte, né? Uma das grandes descobertas do Marx, e é uma das coisas que é centro da nossa análise política, é que as classes são irremediavelmente antagônicas. Então não existe capitalismo consciente, porque o próprio sistema capitalista cria classes antagônicas. Cria classes que disputam entre si. E essas classes... E assim, isso vocês não precisam acreditar em mim. A gente tem evidências históricas o suficiente para provar que o Marx estava certo. Toda e qualquer tentativa de conciliar, ou de apaziguar ou amenizar classes, resulta em desastre. O interesse de uma interfere na outra, exatamente. Mesmo que esteja falando do meio ambiente e não faz sentido... ele é do meio ambiente que ele tá falando? É que ele só tá falando conscientização, né? Então eu não sabia se era meio ambiente. Mas enfim, mesmo se for, aí pior ainda, é mais cínico ainda, né? Inclusive, a gente tá falando nisso, né? Falando na aula de comunismo lá, de princípios básicos do comunismo, a gente vai fazer leituras dos textos em audiolivro. E alguns vão ter, aliás, todos, né? De uma certa forma, vão ter uma introdução falando um pouquinho do texto. Então já já a gente vai lançar do Princípios Básicos do Comunismo, o texto do Engels, né, não o vídeo, e do Manifesto Comunista, e tem uma introdução minha de 10 minutinhos lá explicando o manifesto. E aí, pra quem quiser ouvir em vez de ler, tá lá vai estar lá disponível. Eu vou colocar no próprio vídeo do YouTube, tá? Pra quem achar mais prático ler. E claro, a introdução ajuda, né? Eu falo um pouco do contexto. Aí a gente vai fazer isso do Lenin também, dos textos de outros textos do Marx, etc. Um tem que perder pro outro ganhar. Isso seria a soma zero? Não. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Nós nunca usamos esse argumento. Eu não sei da onde a direita tirou isso, tá? Porque a direita gosta muito de acusar, principalmente os liberais e libertários gostam de falar: capitalismo não é soma zero, capitalismo não é soma zero, capitalismo não é soma zero. Eu não sei da onde eles tiram esse argumento, porque não foi da boca de nenhum comunista. Sério mesmo. A gente nunca usou esse argumento, porque esse argumento não faz sentido. Não faz o menor sentido. E por que ele não faz sentido? Porque o trabalho humano é capaz de criar valor novo. O trabalho humano cria valor novo. Então não é soma zero, porque você não tira de um lado e põe do outro. Você cria valor com o trabalho. Esse argumento ele não faz sentido porque ele pressupõe... Ele elimina o trabalho da equação. Eu entendo o argumento, eu não entendo de onde ele veio. Porque da esquerda não foi. Ninguém fala isso. A argumentação do Marx não tem nada a ver com isso. Jogaram esse argumento contra o Gabriel Colombo quando ele foi na Jovem Pan. Novamente, eu não sei de que buraco sai esse tipo de coisa. Tem algum vídeo do Ideias Radicais falando isso? Tem algum vídeo do sei lá, mano. Que outro? Tem algum livro do Olavo que fala isso? Porque eu não sei de onde eles tiraram isso. Mas enfim, não. Essa coisa de antagonismos de classes não tem nada a ver com soma zero. Esse não é e nem nunca foi nosso argumento, tá? Vamos ler esse gimo aqui? Deixa eu ver o quão grande é. Eu já vi a palavra mentalidade lá e já tô... Miséria, fome, burnout, ansiedade, destruição do meio ambiente e mudanças climáticas extremas. Esses são alguns dos efeitos do atual capitalismo para Raj Sisodia. São os efeitos do capitalismo desde sempre. Fundador de um dos movimentos mais proeminentes da busca pela transformação desse modelo, o capitalismo consciente. Em entrevista a Forbes, ele afirmou acreditar que as empresas podem fazer mais do que apenas buscar lucro. Não. Não, tá, não. Não, tá errado. Isso aí, gente, puta, isso aqui é foda. Marx, tá? Isso aqui é Marx. O Marx, em momento algum, ele faz juízo do capitalismo, tá? E dos capitalistas. Ele faz uma análise. E a análise que o Marx diz é: o capitalista tem que priorizar o lucro porque ele não tem escolha. O sistema faz com que ele priorize o lucro. Não é a índole dele, tá? Não é a índole dele. Não é o caráter, não é a moral. É a estrutura. Isso aqui não é uma escolha. Não é uma escolha. A mesma coisa o Lenin fala do imperialismo. O imperialismo não é uma escolha política. Não é uma opção geopolítica, uma opção diplomática. O imperialismo é uma etapa do capitalismo. Então, essa coisa de pode fazer mais do que buscar apenas lucro? Não pode. Não pode. Estruturalmente, ele não pode. As companhias devem ser responsáveis pelo seu entorno, agindo de forma sustentável e consciente para maximizar o bem-estar social. Não. Não devem. Não devem porque elas não podem. Porque isso não faz sentido. O capitalismo
É um modo de produção baseado no capital. E a lógica do capital é a lógica do lucro. Tem capital no nome, o lucro é a lógica. Isso aqui é contraditório no próprio interior da frase. Nem Pastor Júnior vai dizer que pode. Abre aspas. O capitalismo nos trouxe evoluções importantes até aqui, mas agora é necessário que o próprio modelo evolua. Sim, para o socialismo e depois para o comunismo. A mentalidade do lucro trouxe consequências negativas para todas. Gente, o lucro não é uma mentalidade. Não é uma mentalidade. Não é uma escolha. Não é um mindset. O lucro é um sistema. Isso aqui tá errado de ponta a ponta. Mudar se tornou necessário. Concordo, concordo. E aí nós nos organizamos como classe, tomamos o poder do Estado, destruímos a burguesia e caminhamos em direção à sociedade sem classes. Eu concordo com você, sabe? Exato. Empresa que não prioriza lucro, fecha. É isso. É só isso. Se a empresa não prioriza o lucro e a circulação e a expansão do capital, ela fecha. O sistema é assim, gente. Não é moralidade. O movimento CISOD é apoiado por 180 empresas brasileiras, dentre elas Gerdau, Klabin, Vibra, blá, 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 Pets, Alelo, Movida, Reserva, 4.500 empresas signatárias, incluindo Starbucks, Whole Foods e Costco. O escritor e consultor empresarial veio para o Brasil participar da Flash Humanidades, evento da startup RH Flash Benefícios, sobre a transformação e inovação nos negócios que aconteceu na noite de ontem em São Paulo. Quais os problemas do capitalismo como conhecemos hoje? O capitalismo é um sistema incrível e fez muito pela humanidade. Precisamos reconhecer isso. Cara, novamente, juízo não cabe, tá? Ah, é incrível, é bom, é ruim, é mal, é feio, é bonito. Não importa. Isso não importa. Isso é irrelevante, tá? Por milhares de anos, 90% da população vivia na extrema pobreza, sob regimes absolutistas e monárquicos. Cara, isso aqui é a idealização da história, simplesmente, sabe? Tipo, meter anacronismo. O que significava pobreza antes? A maior parte da humanidade nem usava dinheiro. O que era pobreza antes? Sabe? Tipo, sempre sejam muito céticos a respeito dessas estatísticas, tá? Tipo, não sei quantos por cento da humanidade vivia na pobreza, quantos por cento da humanidade vivia com menos de $1. Não caiam nessa, tá? Porque esse critério não faz sentido. Esse critério não faz o menor sentido. Agora estamos começando a viver o outro lado, muitas consequências negativas são resultado da maneira como pensamos sobre o capitalismo. Pensamento muito estreito com foco em dinheiro e poder. Eu tô começando a ficar repetitivo já. Diminuem-se os custos para aumentar as margens, resultado do sofrimento dos funcionários, que vivem felizes e doentes. As empresas poluem o ar, a água, extinção. Tá, você descobriu isso agora, né? Tudo isso são danos de 1 século. Não, são danos de 2 séculos. Quase 2,5. O que acontecerá depois de outro século vivendo dessa forma? Não haverá outro século se a gente continuar dessa forma. Eu já tô te respondendo aqui, tá? Não precisava pagar. Quanto vocês acham que é uma palestra desse cara? Quanto vocês acham que é uma palestra desse cara? Porque assim, podiam ter me doado a quantidade que pagam pra ele pra eu responder essas perguntas, porque eu tô respondendo de uma maneira muito mais direta, sabe? Como o capitalismo consciente propõe mudar isso? Há muita dor e sofrimento nos negócios na busca pelo lucro. O capitalismo consciente é um ganha-ganha para todos. Não existe ganha-ganha para todos, tá? Eu tava conversando com o Léo Pericles esses dias e ele me falou o seguinte: todos os sistemas fora do socialismo já foram tentados e falharam. Todos. Eu não podia concordar mais com ele, tá? Eu não podia concordar mais com ele. Por quê? Sistema ganha-ganha para todos tem nome. Socialismo utópico. Socialismo utópico. Então é o seguinte, leiam do socialismo utópico ao socialismo científico. Sistemas ganha-ganha para todos tentaram ser aplicados. Não funcionaram. Então, claro que ele não pensa na palavra socialismo, porque a palavra socialismo ela se transformou em sinônimo da etapa de transição para o comunismo. Mas no século XIX não era isso. Não era isso. Então, os sistemas do Owen, do Saint-Simon, do Fourier, eram sistemas ganha-ganha para todos. Sistemas que tentavam emancipar a humanidade. Qual que é a grande diferença da proposta do socialismo científico? Não existe ganha-ganha para todos. É ganha-perde. Só que 99% da humanidade ganha e 1% perde. Não, a ideia do socialismo não é ser ganha-ganha para todos. Não é. Não é e não foi e não será, tá? Sabe por quê? Porque a burguesia será expropriada. Expropriada. Terá todos os seus bens, imóveis e meios de produção confiscados. A ideia é oprimir a burguesia, tá? Opressão. É opressão a palavra. Então não é um ganha-ganha para todos. Não dá pra burguesia ganhar e a classe trabalhadora ganhar. Não dá, tá? E isso não tem nada a ver com soma zero. E a burguesia se tornará trabalhadora. Quem é burguês se tornará classe trabalhadora. Como 99% da humanidade. E vai viver do seu trabalho como 99% da humanidade. Então, não, o socialismo não é ganha-ganha para todos, tá? Socialismo utópico eram modelos de socialismo do século XIX que criavam primeiro sociedades nas suas cabeças e depois tentavam aplicar a realidade. E eram socialismos que não tinham perspectiva de classes.
A grande diferença do socialismo científico é que ele se baseia na análise material da realidade e que ele tem uma perspectiva de antagonismos de classes. Socialismo é ditadura autoritária? Sim, para a burguesia, sim. Momento que ela é expropriada, ela deixa de existir como classe? Ideologicamente, não. Materialmente, sim. A ideologia burguesa continua existindo, porque ela não é extinta do dia para a noite. Você não consegue extinguir, por decreto, ideologia burguesa. E esse é um problema sério que os países socialistas enfrentam ao transicionar. Mas a propriedade burguesa consegue ser expropriada do dia pra noite, como foi na União Soviética, como foi em Cuba, etc. Eu falei sobre isso na live sobre moradia. Sabe quanto tempo demorou pra todas as fábricas, todo o sistema bancário e todas as mansões e imóveis da burguesia e da aristocracia serem expropriadas? Um dia. Foi no dia seguinte da Revolução. No dia seguinte da Revolução, por decreto, fábrica, banco e imóvel, mansão, foi tudo expropriado. Demorou um dia. Tudo virou propriedade do Estado e foi distribuído. Latifúndio, mesma coisa, virou propriedade do Estado e foi distribuído. Cuba, mesma coisa, expropriaram tudo. Tem o vídeo do Fidel Castro lendo o nome das companhias sendo expropriadas lá. Exato. Quando nós estamos falando de socialismo no sentido de transição para o comunismo, falamos de socialismo científico. Tem isso. Tem o Fidel lendo os nomes das empresas sendo expropriadas em Cuba. Quando ele fala da United Fruit Company, ele dá um sorriso que puta que pariu, sabe? Mas enfim, o que ele tá falando aqui? Tá, dor e sofrimento. Minha pesquisa para um livro chamado Firms of Endearment mostrou que as empresas que operam segundo o capitalismo consciente superam em 9 vezes o desempenho médio das empresas. Tá. Pagando melhor seus fornecedores, cuidando dos clientes, investindo em comunidade. Sei. Tá. Quando você faz todas essas coisas, você expande a criação de valor e o potencial de negócio. Ai, meu Deus. Cara, isso aqui é puro idealismo, cara. Tô ficando cansado até. As maiores formas de fontes, né? As maiores fontes de resistência são duas. Uma é mentalidade. A maneira de pensar... Gente, isso aqui é literalmente idealismo. Falar que a mente cria a realidade, falar que basta nós mudarmos a nossa mentalidade para modificar a realidade, tem nome, idealismo. Isso aqui ignora uma coisa chamada realidade. Quando você diz que o problema da humanidade é a mentalidade, você ignora uma coisa chamada realidade. Isso aqui é a grande crítica do Marx e do Engels. Então falar, um dos grandes problemas do capitalismo é a mentalidade do capitalista? Não, bicho, não é. A tal mentalidade se forma depois das bases materiais. O problema são as bases materiais. Sem mudar as bases materiais, a gente não muda a tal mentalidade. A maneira de pensar, escolas de negócios, blá blá blá. As pessoas que chegaram ao topo são as que realmente carregam essa mentalidade, de novo. Tá, ele falou, uma é a mentalidade, qual que é a outra? Ah, tá. Quando você já viveu vida de um certo conjunto de crenças, são muito poucas as pessoas que são capazes de mudar isso, especialmente se... Essa é a outra parte. Tá, ele falou, o primeiro problema é a mentalidade, o segundo problema é a mentalidade. Foi isso que eu entendi. Se é uma questão de mentalidade, como mudar isso? Algumas pessoas passam por transformação e viram a chave. Você pode dar a eles um livro, apresentar novas ideias. Gente, isso aqui é muito infantil, tá? Isso aqui é muito infantil. Isso aqui é uma leitura da realidade muito infantil. De verdade. Tipo, acorde cedo, faça exercícios. Não, é patético, é patético. Isso aqui é patético, tá? O livro é o Manifesto Comunista, exato. Esse livro chama-se Manifesto do Partido Comunista. Sim, estamos vendo o... Este menino era nada mais, nada menos do que Pablo Marçal, né? Arrume sua cama, arrume sua cama. Jordan Peterson, arrume sua cama. O que esperar do capitalismo consciente nos próximos anos? Absolutamente nada. Enfim, eu gosto de ler esses Gimo pra vocês. E... Foi a Forbes? Foi a Forbes que o Lenin falou é uma revista pra britânicos milionários? Foi a Forbes ou foi outra, gente? Eu não tô lembrando. Então é isso, né? Lenin, Forbes é uma revista pra britânicos milionários. Ah, o The Economist, desculpa. Foi o The Economist. Então, assim, fazendo uma releitura do Lenin. Forbes é uma revista pra milionários, ponto. Não precisam ser britânicos. O que é Gimo? Cara, a Gimo deve estar me devendo um patrocínio, viu? Eu recebi uma mensagem assim. Eu tava num círculo de amigos e eu falei de Gimo e aí uma outra pessoa falou, você assiste o Ian também? Cara, a Gimo tá me devendo muito um patrocínio, na moral. Porra, Gimo. Tamo junto, hein? Patrocina o comunismo aí. Qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. Qualidade comprovada.